Boa noite. Eu me chamo Eduardo Capel e hoje vou comandar a bancada do programa Desabafo Final. Começo colocando em votação o vídeo do nosso último programa. O vídeo está em discussão. O vídeo está em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. O vídeo foi aprovado por unanimidade e de imediato passamos ao período das comunicações. Eu gostaria que cada convidado fizesse um breve histórico de suas vidas e um currículo resumido, por favor. Doutor Alex, o senhor tem 2 minutos. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite, demais colegas de bancada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite novamente para estar fazendo parte do Desabafo Final. Meu nome é Alexander Togni Diniz, sou advogado, sócio cofundador da Marcos e Diniz Advocacia, sou especialista em Direito do Trabalho, especialista em Direito Previdenciário e especialista em Direito Público. Muito obrigado, doutor Alex. Doutor Marcelo Leone, por favor, sua apresentação. Boa noite, Eduardo. Boa noite também aos colegas de bancada. Quero agradecer muito o convite. Eu fui fazer um estudo etimológico da palavra desabafo, né? E desabafo é desasfixiar. Então, é permitir que respire. Então, eu gostei muito do nome do programa. E quero agradecer muito poder estar aqui hoje. Eu sou médico ginecologista há 35 anos, formado pela URGS. Fiz residência no Hospital Fêmea. Esses 35 anos de trabalho eu sempre atendi ao Sistema Único de Saúde. Fui servidor na Prefeitura Municipal de Gravataí. Fui voluntário na organização Médicos Sem Fronteira. Também fui voluntário no barco Hospital Papa Francisco. Sou cofundador da Liga Feminina de Combate ao Câncer em Gravataí e também hoje sou professor na Faculdade de Medicina da Unicinos. Muito obrigado, doutor. Senhor Matheus, 2 minutos para a sua apresentação. Boa noite, meu nome é Matheus, eu sou especialista em tráfego pago há 5 anos e eu comecei nesse mundo quando eu criei meu primeiro e-commerce e eu via que só vender não era o suficiente. A gente precisa, acima de tudo, ter lucro. Então, como a gente precisava conversar com cliente, fornecedor e muitas outras coisas, eu vi a necessidade de outros parceiros e depois clientes de terem atenção nesses pontos. Então, comecei a prestar esse serviço de tráfego e também focar, né, mostrar para as pessoas como que elas melhoram a conversão delas. Muito obrigado, Matheus. Doutor Marcelo Leone, médico ginecologista. O senhor falava em serviço voluntariado. Quero já lhe parabenizar, porque se todos os médicos do Rio Grande do Sul e do Brasil tivessem essa veia que o senhor tem, com certeza nós teríamos uma sociedade melhor. Exemplo de amigos de infância, eu tenho muitos amigos médicos, doutor, que se formaram em universidades federais, pós-graduação, mestrado, enfim, o Estado pagou pelos seus estudos, e hoje são médicos de renome, não aceitam nem Unimed, nunca viram um paciente humilde na sua frente, né? Então, esse trabalho que o senhor faz está de parabéns. O senhor poderia comentar um pouco sobre esse trabalho voluntário que o senhor faz? Para mim é um prazer falar sobre isso, porque isso está muito presente na minha vida, e vou te relatar uma experiência que eu penso que resume muito bem isso. Um dos meus últimos trabalhos voluntários foi no barco Hospital Papa Francisco, que é um barco que navega pelos rios lá da Amazônia e vai atendendo a população ribeirinha. E quando eu estava lá, no fim da missão, foi feito um apanhado, uma discussão, uma avaliação daquela missão. E eu disse o seguinte, porque trabalhar, ser médico é cansativo. Qualquer profissão é cansativo, né? A gente, 35 anos de medicina, exige bastante da gente. Então, quando eu saí daqui, eu estava muito cansado. E eu fui para lá trabalhar ainda mais. Esse foi o meu descanso. E o trabalho voluntário descansa, porque é um trabalho que a gente realmente se doa. E tem uma frase que resume muito bem isso. Então, eu fui lá, trabalhei mais e voltei completamente, com as baterias completamente recarregadas.
E aí tem uma frase que resume isso, que diz o seguinte: se as pessoas soubessem que fazer o bem faz tão bem, fariam o bem por egoísmo. Porque fazer o bem, na verdade, acaba revertendo tudo para a gente mesmo, né, Eduardo? Então, realmente foi uma veia que nasceu comigo. Eu, ao longo de toda a minha vida profissional, fiz trabalhos voluntários, continuo fazendo hoje, em várias instâncias, né? E posso te afirmar, eu assisti ao primeiro programa aqui do Desabafo Final, e estava aqui o colega Dr. Tiago Duarte, e ele falou muito de empatia, né? Falou muito de empatia. Eu acho que a empatia é uma das características humanas mais nobres. E trabalho voluntário também é uma característica humana, né? Então, por exemplo, eu estive trabalhando na organização Médicos Sem Fronteira, e uma das frases do Médicos Sem Fronteira é: só um ser humano pode salvar a vida de outro ser humano. E é verdade, né? Então, eu repito, se as pessoas soubessem que fazer o bem faz tão bem, fariam um trabalho voluntário por puro egoísmo. Dr. Marcel deu a coincidência de o senhor vir em programa em seguida ao Dr. Tiago Duarte, que foi o deputado que lhe propôs uma honraria na nossa Assembleia Legislativa. Como foi receber essa honraria proposta pelos nossos deputados, doutor? A gente vem desenvolvendo um trabalho há muitos anos sobre planejamento familiar. Gravataí é uma cidade que se destaca nisso. Gravataí começou esse trabalho de planejamento familiar muito antes. Agora ele está se fortalecendo no Brasil. O Brasil agora, o governo federal vai comprar esses implantes anticoncepcionais, e em Gravataí a gente começou isso 5 ou 6 anos antes. A lei que criou esse trabalho em Gravataí levou o meu nome, a Lei Dr. Marcelo Leone, que foi uma deferência que eu recebi, quero falar até do vereador Alain Vieira e mesmo do governo municipal. Bom, e todo esse trabalho foi se somando até que o Dr. Tiago me indicou para essa medalha da 56ª legislatura. Receber esse prêmio foi uma honraria em nível estadual, inimaginável. E quando eu recebi, eu disse para o Dr. Tiago, esse prêmio que eu recebo é mais um compromisso, né? Um compromisso de continuar nessa luta, continuar lutando pela saúde das nossas mulheres, lutando por diminuir a violência contra a mulher, lutando para que nossas mulheres engravidem quando quiserem, né? Não fiquem sujeitas a gestações não planejadas. Então, essa medalha foi um marco. Eu recebi ela, acho que faz 2 anos. Foi um marco e dali o meu trabalho se intensificou, né? Foi um prêmio que fez o meu trabalho se intensificar. Parabéns, doutor, por essa honraria, e parabéns também aos nossos deputados que fazem um trabalho importante no momento que prestam esse tipo de homenagem aos nossos cidadãos. Como o doutor falou, isso acaba incentivando e faz com que o trabalho do doutor ainda melhore, né? Exatamente. Falar das consequências, doutor, de uma gestação não planejada. Quais as novidades acerca do planejamento familiar no Brasil? Eu, como atendi SUS durante esses 35 anos, a toda gestante eu perguntava: há quanto tempo você está planejando engravidar? E a resposta que eu mais ouvi ao longo desses 35 anos foi: eu não estava planejando engravidar. Isso foi me acordando para o tema da gravidez não planejada no Brasil. Ela, em média, é 60%, então a gente pode falar que o Brasil tem 1.800.000 partos de gestações não planejadas. Gestações não planejadas na adolescência, que são um problema ainda maior, porque significam interrupção dos estudos, né? A adolescente que engravida interrompe os estudos. Interromper os estudos significa que ali na frente, quando ela for buscar emprego, ela vai ser pior remunerada. E existe uma coisa que a gente chama de transgeracionalidade, ou seja, essa menina que engravidou na adolescência, ela já é filha de uma mãe que também engravidou na adolescência, ela é neta de uma avó que engravidou na adolescência, e esse ciclo
de baixa escolaridade, de baixo salário, de baixa formação, de baixa empregabilidade, vai se repetindo geração após geração. Isso impacta em muitos dados. Essas gestações não planejadas complicam muito mais, são gestações em que as mulheres se cuidam menos, são gestações num período da vida que complicam mais, que essas crianças recém-nascidas vão parar mais vezes numa UTI. Então a gente tinha que dar um jeito para resolver isso. E já existia tecnologia para isso, que são os métodos anticoncepcionais de longa duração. Basicamente o DIU de cobre, DIU hormonal e um implante subdérmico chamado Implanon. Então é DIU de cobre, Mirena e Implanon. Isso não tinha pelo SUS. Gravataí foi uma das cidades no Brasil que começou isso há 5, 6 anos. E agora o governo federal fez uma compra bem grande de implantes, comprou 1.800.000. Essa semana eu estive no Acre, segunda, terça e quarta estive no Acre, o Acre despontando aí na região norte. Estive no Acre treinando colegas para usar esse implante nas adolescentes e nas mulheres lá daquele estado. Isso vai tomar conta agora do país todo, né? E as pessoas vão se interessar mais pelo assunto gravidez não planejada, porque hoje a medicina tem tecnologia e essa tecnologia está à disposição da nossa população em nível do SUS. Muito obrigado, doutor. Senhor Matheus, o empresário que nunca ouviu falar, desconhece o Instagram, a internet, o tráfego pago e não tráfego, né? Qual é o valor mínimo assim, que o senhor indica para ele começar a investir em tráfego pago? Show. O valor ele vai variar, né, principalmente pelo tamanho da empresa. Mas geralmente as empresas que nos procuram são aquelas que estão de fato no início, né? Então o valor que a gente recomenda é trabalhar entre 600 a R$1.000 por mês. Por que esse valor e não mais ou menos, né? Porque é um valor mínimo que a gente consegue mostrar já métricas relevantes, né? Então a pessoa ela já consegue ver se ela está tendo um resultado bom ou não. Claro que se tu investir menos, tu pode ter um resultado bom, mas não relevante. Então pode ser que não faça sentido. Então a gente recomenda isso. Mas a empresa ela tem potencial de investir mais, 2, 3 mil ali por mês. A gente recomenda que no início a gente trabalhe com um pouquinho menos, veja como os resultados e aí assim a gente potencializa. E o empresário que já investe, às vezes já está investindo há um ano, não está tendo um retorno, qual é o investimento ideal? O que o senhor indica para aquele que já está investindo e já tem uma certa experiência? Tá. Então aí a gente tem que ver como que está o funil do cliente, né? E todos os outros pontos. Entender qual está sendo o gargalo. Porque se a gente só investir mais e a gente não está tendo um resultado bom, a gente vai potencializar isso. Então vai potencializar um resultado ruim. Então primeiro a gente tem que entender qual é o gargalo, em qual etapa a gente está perdendo dinheiro ou não está conseguindo de fato gerar essas conversões e melhorar. Nós encontramos, aí sim a gente pode potencializar com investimento. Por exemplo, a gente tem várias etapas do funil que a gente precisa analisar. Primeiro é os anúncios. A gente precisa entender se o nosso anúncio, né, ele está sendo interessante, está gerando desejo, está trazendo pessoas para conhecer nosso serviço. Se a gente não está conseguindo atingir nesse ponto, então não adianta a gente mexer no restante. Beleza, nosso anúncio está gerando desejo, está trazendo pessoas. Então a gente precisa entender aonde ela parou. Será que é no atendimento? Então não adianta nada a gente mandar muitas pessoas, né, entrando em contato se a gente não está tendo um atendimento suficiente, né? Não está criando mais desejo ou explicando direitinho. A gente fazer ser vendedor, né? E aí pode ser que de repente tu está conseguindo vender, mas ainda não está com resultado bom. Então a gente precisa ver aonde a gente pode melhorar nossas margens. Se de repente os anúncios estão caros, então a gente precisa de fato deixar mais barato, né? Ou se de repente a gente está vendendo, mas a gente não está tendo margem suficiente, então a gente tem que melhorar de repente nosso ticket médio,
ou a gente precisa incluir novos produtos, novos serviços para aumentar, né, esse ticket médio. Então, quando tu não tem um resultado bom, né, quando tu está investindo, mas não está conseguindo gerar ali um retorno que seja interessante, a gente precisa primeiro fazer uma análise, né, identificar ali qual está sendo o gargalo. Vou lhe fazer uma pergunta pessoal, meu caso, Tá, show. que contratei a sua empresa para me levar ainda mais longe aqui no programa Desabafo Final. Como é que eu vou prever os meus resultados e existe uma maneira de eu fazer uma projeção? Antes de começar, não. Então, primeiro tem que dar início, porque a gente vai trabalhar com métricas, né? Então, se a gente não tem métrica, a gente não vai conseguir fazer uma projeção. Então, a gente sempre pede, quando um cliente entra, né, na nossa agência, a gente pede que a gente trabalhe pelo menos 2 a 3 meses. Por quê? No primeiro mês a gente vai dar início, então a gente vai entender como o teu negócio vai se comportar e quais são também aqueles números que são importantes para o teu negócio. A maioria das empresas vai ser as vendas, né? Mas vai ter empresas que elas vão precisar de fato de engajamento ou algum outro número, né? E a gente vai ter que entender ali o que é interessante para ti. Então a gente rodou um mês, a gente entendeu o que tu teve de métrica, a gente vai conseguir identificar o que tá bom, o que tá ruim. E aí sim a gente vai potencializar ali tudo que tá bom, tirar ali os investimentos do que não tá te dando retorno. E aí depois disso a gente consegue fazer projeções, porque a gente vai ter números para isso. Então assim, tu investiu X e tu teve retorno de Y, beleza. A gente pode agora, a ideia é que se a gente investir 2x, vai voltar 2y. Não necessariamente isso, porque vai depender do teu momento, mas a gente já consegue ter uma ideia, né, do retorno que tu teria. Muito obrigado, Matheus. Doutor Alex, nós estamos falando de saúde, estamos com o Dr. Marcelo aqui, que é médico. Voltando ao direito do trabalho, existem medidas que possam mitigar riscos ao trabalhador, inerente ao trabalho, por meio de normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho? Veja bem, doutor Eduardo, o Constituinte, quando fez a Constituição de 1988, ele previu lá no artigo 7º, inciso 22, que era dever de toda a sociedade, do Estado, criar normas de higiene, segurança e medicina do trabalho. Então, a partir, né, dessa previsão constitucional e de previsão da própria CLT, nós temos a criação de normas regulamentadoras pelo Ministério do Trabalho. Essas normas regulamentadoras, elas vão criar uma série de diretrizes e requisitos que devem ser observados, tanto pelo Estado, quanto pelo empregado e pelos empregadores, para mitigar esses riscos inerentes ao trabalho. Então, a partir de normas regulamentadoras, existe a criação e a regulamentação do SESMIT, né, dentro de uma empresa. Existe a caracterização daquilo que me parece, dentre todas as normas, né, e não conseguiríamos, por questão de tempo, falar de todas essas normas, mas as mais importantes, como a NR15 e a NR16, que tratam sobre periculosidade, sobre insalubridade. A partir dessas normas e dessas diretrizes, então, o empregado e o empregador, em especial, conseguem mitigar os riscos, porque nós sabemos que existem atividades em que há inerência do risco. A própria atividade médica, principalmente dentro do ambiente hospitalar ou dentro do ambiente de uma UPA, dentro do ambiente de uma unidade básica de saúde, né, os famosos postinhos, vão ter um risco de insalubridade, contato com doenças infecto-contagiosas, contato com materiais não previamente esterilizados, e a partir dessas normas vão existir diversas diretrizes que vão tentar mitigar esses riscos. Exemplo da insalubridade. Nós vamos ter equipamentos de proteção coletiva. Quando esses equipamentos de proteção coletiva não forem suficientes para elidir esse agente insalubre, vão ser implementados equipamentos de proteção individual. E da mesma forma, quando esses equipamentos de proteção individual também não forem suficientes para elidir completamente o risco, nós vamos ter, então, o adicional da insalubridade. Então, existe sim, né, desde a Constituição até normas infraconstitucionais, que são as normas regulamentadoras, que são portarias do Executivo, diretrizes para que se protejam os trabalhadores. O senhor falou em insalubridade. O profissional que está exposto a ela, aquele empregado, ele tem o direito a um adicional.
Faço uma breve explicação em relação a 10, 20, 40%, a depender do enquadramento, né? Tendo a base de cálculo no salário mínimo, salvo uma norma coletiva ou convencional. Poderia nos falar sobre esse assunto? Sim. A norma regulamentadora, ela prevê basicamente 3 escalonamentos de insalubridade. A insalubridade em grau mínimo, que dá direito a um adicional de 10%, a insalubridade em grau médio, que dá direito a um adicional de 20%, e a insalubridade em grau máximo, que dá direito a um adicional de 40%. Dependendo do risco de exposição desse trabalhador, e aí a própria norma traz um rol significativo do que são riscos de exposição e do que são riscos toleráveis, ou seja, aqueles riscos que não dão direito a um adicional. Então lá a norma regulamentadora número 15 vai delimitar, por exemplo, riscos de ruído, riscos de vibração, riscos de contato com objetos infecto-contagiosos, e aí vai ter a diferenciação do que seria o grau médio e o grau máximo. E, em regra, né, por determinação legal e por já entendimento consolidado, tanto no Tribunal Superior do Trabalho quanto no Supremo Tribunal Federal, os adicionais de insalubridade são referenciados pelo salário mínimo, salvo previsão em norma coletiva ou em norma institucional mais favorável. Tem empresas que determinam que o adicional vai ser pago de outra forma. Tem empresas que determinam que vai ser pago sobre o salário base. Tem empresas que determinam que vai ser pago sobre o salário global. Algumas outras empresas determinam que outras bases de cálculo vão ser implementadas. Algumas utilizam, por exemplo, para cargos de médico e de dentista, que tem um salário mínimo regulamentado em lei própria. Então, esse salário mínimo, que são 3 salários, né, para quem é 20 horas, então se utiliza essa base. Então, cada empresa vai utilizar uma base, mas a base mínima legal é o salário mínimo. Doutor Alex, e o profissional exposto à periculosidade também tem direito adicional? Sim, também tem direito adicional. E o profissional exposto à periculosidade vai estar previsto lá na norma regulamentadora número 16, vai ter uma série de requisitos para recebimento desse adicional. Inclusive, isso também está previsto na CLT, né, no artigo 193, e diferentemente da insalubridade, a periculosidade não tem escalonamento. Todos recebem um adicional de 30% e a base de cálculo é diferente, é o salário básico e não mais o salário mínimo, salvo também norma coletiva ou norma institucional em sentido oposto que seja mais favorável ao trabalhador. O próprio valor, tanto da insalubridade quanto da periculosidade, essa alíquota, então, de adicional, ela também é uma alíquota mínima. Nada impede que, por meio de norma coletiva ou norma institucional, ela seja majorada. É possível que uma empresa pague 60%, 100% de periculosidade, desde que isso esteja previsto em norma institucional ou em uma norma coletiva. Esse é apenas o patamar mínimo legal. Muito obrigado, doutor. Vou pedir licença aos nossos convidados para o programa Faturar e pedir ao 01 que coloque a nossa propaganda do nosso patrocinador, por favor. Just for you and I.
Acabamos de assistir esse belo passeio na Nova Zelândia. E o programa está convidando a nossa audiência a participar de um passeio nos Estados Unidos. O Dr. Marcelo Leone é um apaixonado por motos, tem o hobby de viajar, fazer longas distâncias. E, doutor, o senhor já ouviu falar na HT Turismo? Tem como nos dar um parecer sobre a idoneidade dessa empresa? Eduardo, quando eu ouvi o primeiro programa, eu vi do teu plano de fazer e logo te mandei uma mensagem se você já estava programado mesmo, em que mês, né? Eu fiz essa viagem aí atravessando os Estados Unidos. A HT é uma empresa que tem muitos anos, uma empresa idônea, né? Reconhecida a qualidade do trabalho deles. E quero dizer, eu fiz essa viagem, acho que em 2018, 2019. É uma viagem fantástica, por isso que até hoje eu vim aqui com a minha camisa da Harley, né? Uhum. É uma viagem fantástica e longas distâncias em cima de uma Harley é uma terapia. É uma das melhores experiências que a gente pode ter na vida, atravessar os Estados Unidos, porque a Harley foi feita para aquela estrada, né? E aquelas estradas foram feitas para a Harley. São estradas grandes, amplas, ninguém chega perto, você não corre risco nenhum, é uma segurança absoluta. É uma experiência fantástica. Recomendo a quem goste de moto que coloque esse projeto no radar, né? Eu fiz essa viagem dos Estados Unidos, também já fiz Peru. Acho que viajar assim junto com empresas é muito mais seguro, você perde menos tempo, você não se perde na estrada, que é um problema, não tem que ficar procurando hotel de última hora. Pessoas que fazem essas viagens, em geral, somos pessoas muito ocupadas em que o tempo é importante para a gente, então ter uma viagem toda programada não perde em nada o brilho de você estar indo para uma aventura, para você estar enfrentando, e você não perde tempo cometendo pequenos erros que a gente sabe que viagens, quando a gente vai despreparado, acaba cometendo. Eu já fiz viagens assim em grupo e já fiz viagens sozinho. As viagens em grupo são muito melhores, né? O senhor fez Marrocos também, né? Me dizia que a Itália ainda não conhece. Qual é o sentido de percorrer essas longas distâncias, doutor? E talvez, não sei se... nós temos 12 vagas, já vendemos a minha e mais 2, nós temos ainda 9 vagas convidando, né, a nossa audiência para participar desse passeio. E evidentemente que vamos filmar e fotografar todo o passeio para depois trazer e reproduzir aqui no nosso programa. Fala um pouco, doutor, o Marrocos também o senhor conhece, Portugal? Eu fiz, saindo de Portugal, fiz o Marrocos, foi minha primeira grande viagem, né? Fiz de BMW, alugando lá em Portugal. E essa viagem pelos Estados Unidos e todas essas viagens são... É até difícil explicar, porque é uma sensação transcendental, né? A gente fica horas e horas em cima da moto. Quando termina o dia, a única coisa que a gente tem vontade é de continuar em cima da moto, dá uma ansiedade, dá uma vontade. Essas Harleys, elas vêm com equipamento de som, você vai ouvindo música, uma música que faça sentido ali com aquela paisagem. A gente passa por paisagens ali, me lembra uma paisagem que lembrava muito ali aquele Papaléguas e o Bip Bip, né? Em Utah. Passa pela casa do Elvis Presley, são lugares icônicos assim, para quem gosta de música, para quem gosta de paisagem, para quem gosta de comida, para quem gosta de desafio, para quem gosta de treinar o inglês ou outro idioma. Então, assim, realmente indescritível. Mas eu te diria que enquanto a gente pilota, a mente vai se esvaziando de todos os problemas, né? Então é uma terapia, é como se fosse, são 20 dias de viagem, 15? 15 dias. 15 dias. São 15 dias
sentados no divã de um psiquiatra, de um psicanalista, você sai ali com a mente totalmente higienizada e com um desabafo final, fazendo uma alusão ao teu programa, assim. Realmente, uma viagem dessas é como se fosse um grande desabafo final. Doutor, a gente tem um amigo em comum, que é nosso amigo Fabiano Ferrari, gerente da IESA, concessionária Harley Davidson aqui de Porto Alegre, e ontem ele já me autorizou a gente fazer um programa dentro da loja da Harley, no meio das motos Harley Davidson. Harley Davidson não são motos, né? Elas são mitos, e a Harley Davidson é um estilo de vida, né? Então já quero aproveitar para lhe fazer o convite. Serão 5 convidados e o senhor é o primeiro a ser convidado a participar desse programa lá dentro da concessionária Harley Davidson, que vamos marcar a data em breve. Doutor Alex, como é que está a tua carteira de habilitação? Vamos fazer um curso de moto? Vamos participar desse passeio? Eu sou habilitado em moto também, doutor Eduardo, mas acho que deveria fazer uma reciclagem, porque fiz habilitação, mas pouco rodei de moto. E o pouco que rodei foram com motos pequenas, né? Uma Phaser 160 e na própria autoescola a CG 125. Então precisaria talvez ter um pouco de experiência com motos maiores para pegar essa aptidão, né? Mas ficaria lisonjeado em participar dessa viagem nos Estados Unidos. Matheus, como é que está a habilitação? O senhor sabe andar de moto, não? Sei. Eu tive 2 motos, né? Eu tive uma CG 125 e uma Factor também 125. Então, eu gosto muito de moto, mas eu nem penso em ter uma tão forte por conta disso, né? Eu sei que acaba que a gente que gosta assim vai querer dar uma acelerada, vai querer, né? Então, eu prefiro não ter mais, né? Mas assim, olhando esse vídeo, olhando também sobre a HT Moto ali, criou uma vontade muito grande de fazer esse percurso, porque é como o doutor disse, né? Deve ser uma terapia assim enorme, então gostaria muito de fazer, sim. É um belo passeio e já informar os convidados, nós vamos fazer uma permuta com um empresário que trabalha com cursos de motos, com a BMW, né, doutor? Então, ele prepara o atleta para deixar em condições de fazer uma viagem. Então, nos próximos programas a gente vai fazer o anúncio e fazer essa troca e essa parceria com esse empresário. Doutor Marcelo, por favor. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que carro a gente dirige, avião a gente pilota e moto a gente pilota. Então é diferente. Moto é uma interação homem e máquina muito... Se você pegar e sentar em qualquer carro, você sai dirigindo ele sem problema nenhum. Mas cada moto realmente tem uma personalidade, tem uma alma. Mas quando a gente fala assim, eu pilotava uma 160 e essas motos Harley têm 1.800, 1.900 cilindradas. Elas são... A tecnologia hoje permite que você pilote elas com muita tranquilidade, porque elas são... elas têm modos de condução, você escolhe ali um modo de condução compatível com a tua habilidade, e o motor, ele funciona como uma dama, ele te trata... É como uma mãe, é como se você estivesse sentado num berço, deslizando pelo mundo. Realmente a sensação é maravilhosa, então não precisa ter esse receio, não são motos esportivas que atingem 200, 300 km por hora em 2 segundos, não é isso, né? São motos para andar em velocidade cruzeiro aí de 100, 110 km, compatível com a estrada. O perigo nessas viagens é muito baixo, porque também se anda em comboio, né? Então você não está sozinho na estrada e de repente vai surgir um carro e vai se atravessar. São 12, 15 motos andando, sempre o grupo é fechado por uma van, isso também é importante. Um carro de apoio. Um carro de apoio, então você está protegido, não vai chegar um carro chegando atrás de você do nada, né? Tem sempre uma van fechando o grupo. Sempre tem um piloto experiente na frente, então a segurança é muito maior do que a gente pode imaginar, porque a gente pode imaginar assim, andar de moto nas ruas de Porto Alegre é um perigo.
né? E aí eu vou andar 7.000 quilômetros nos Estados Unidos, o perigo é muito maior, mas não é. Não é, até porque o comportamento das pessoas no trânsito lá é muito diferente daqui. As pessoas respeitam o piloto, ninguém quer ver ninguém caído, ninguém quer ver acidente, né? Existe um respeito mútuo, então é muito seguro, é muito prazeroso e eu recomendo que quem tem esse sonho realize. Sai do sofá e realize esse sonho, porque a vida vai ser antes e depois dessa viagem. É um divisor de águas, como disse o doutor. É mais organizado e mais seguro. 01, por favor, coloque aquela, aproveitar a presença do doutor, coloque aquela notícia sobre o câncer. RS vive surto alarmante de câncer e já registra mais mortes que o infarto. Doutor Marcelo, o Rio Grande do Sul tem uma questão cultural. O gaúcho, ele é macho, até o nosso hino, ele é mais arrogante, prepotente, quando diz que sirvam as nossas façanhas de exemplo a toda a terra. Então, o povo gaúcho, o exame de toque é um problema cultural, né? E acaba o gaúcho talvez sendo o povo que mais morre no mundo de câncer de próstata. Vou te falar de uma experiência minha que vai de encontro ao que você falou. Essa Liga Feminina de Combate ao Câncer, a gente atuava em Gravataí e em Glorinha, que é uma cidade vizinha, Gravataí, uma cidade rural, com 7.000 habitantes, e há uns 15 anos a gente fez uma ação de prevenção do câncer de próstata em Glorinha, a primeira. E todo mundo dizia, não vai aparecer um desses homens fazendo. Vieram 200. Fez fila para fazer exame de sangue e o toque retal. E todos ali muito sérios, todos muito à vontade, ninguém parecia desconfortável. E na época a gente trabalhou muito na rádio e tal, e veio um senhor e fez o seguinte desabafo. Eu prefiro sentir o dedo de um médico do que a pá de um coveiro. Então foi uma frase que ele me falou que me marcou muito. Essas ações lá em Glorinha continuam. No último sábado, ou no penúltimo sábado, como agora rotineiramente esses exames são feitos lá, ainda assim foram 50 homens num sábado. Então eu acredito, Eduardo, que se o exame for oferecido, os homens vão. Eu acredito. A gente sabe que a gente vive numa sociedade, eu concordo com você, assim, mais conservadora, mas os homens do resto do país não são muito mais avançados nesse aspecto, né? Não acho que o gaúcho esteja atrasado em relação a isso. Em relação ao câncer passar das doenças cardiovasculares, porque as doenças cardiovasculares eram o primeiro motivo de morte no país. O primeiro motivo é infarto e doenças cardiovasculares. Por que o câncer passa? Também porque a gente começa a se proteger melhor das doenças cardiovasculares. Então, a gente morria lá aos 50, 55 de infarto e não estamos morrendo mais. Estamos botando stent, estamos tratando a hipertensão. Bom, e aí a gente vai para a próxima fase da vida, 60, 65, 70. Aí começa a aparecer mais câncer. Então, vamos dizer assim, são 3 causas de morte, porque a gente vai morrer, ninguém vai ficar para semente, né? Acidente, quando a gente é mais jovem. Doença cardiovascular ali entre os 45, 55, 60. Dos 60 aos 75, câncer. Passou dos 75, aí vem o alemão, aí vem o Alzheimer, né? Vem as doenças neurológicas. Então, eu acho que o que está se passando aqui é a mudança da nossa pirâmide etária. A gente sabe que a nossa população está envelhecendo. Logo aí parece que a notícia é que 30% da população brasileira vai ter mais de 60 anos, né? Então, o que está acontecendo é a mudança da nossa pirâmide etária. É multifatorial. Eu estou simplificando, talvez reduzindo, mas também desalarmando, né? Não é porque assim, a gente está tendo muito mais câncer, é que está mudando o perfil da doença.
Está se fazendo o diagnóstico com mais precocidade, em função dessa busca, em função dessas campanhas, está se buscando mais, e a população está envelhecendo, e isso vai aumentar a quantidade de cânceres de um modo geral, né? Vai aumentar. O senhor Matheus, não sei se o senhor quer comentar, tu disse que tinha um caso de câncer na família, né? Todo mundo sabe, um parente, um vizinho, um amigo, e às vezes é uma morte muito rápida, né? E às vezes um diagnóstico precoce ajuda muito, né, Matheus? Não era uma parente próxima a mim, né? Era mais da minha mãe mesmo, de 2º grau, e foi recente, então assim, foi um período de 2 meses, né? Então ela descobriu, não fechou 2 meses, ou foi isso, ela faleceu, porque já tinha tomado conta, então foi muito rápido, né? Então, eu não tenho muito entendimento, né, de como funciona essa questão de ter essas prevenções, mas até uma dúvida minha que eu tenho para o doutor, assim, né? O que tem de dicas, de sugestões ali, de informações para passar para a gente que a gente consiga em algum outro familiar, alguma coisa, ou até nós mesmos, assim, estar prevenido, né? Ou pelo menos saber, assim, no momento mais inicial possível, né? Foi câncer de mama, Matheus? Não, de mama não foi. Eu não vou saber exatamente o que é agora. Em relação... Agora a gente está saindo do outubro rosa e entrando no novembro azul. Em relação ao câncer de mama, um câncer de mama fazendo diagnóstico precoce, e para isso a gente preconiza mamografia anual a partir dos 40 anos, fazendo diagnóstico precoce, a chance de cura é de 95%. Então, o diagnóstico precoce é a chave para a maior parte dos tipos de cânceres. Existem alguns cânceres que realmente eles são muito agressivos, o câncer de pâncreas, alguns cânceres, alguns linfomas são muito agressivos e muito rápidos. Nesses não há prevenção, né? Mas na parte ginecológica, tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo de útero, que é outro que a gente precisa abordar, cuja principal prevenção, acho que o programa que presta uma assistência à população, principal prevenção para o câncer de colo de útero é vacinar-se contra o HPV. O SUS dá essa vacina entre os 9 e os 14 anos para meninos e meninas. Quem tem mais do que essa idade pode procurar algum serviço privado. E por incrível que pareça, o Brasil, infelizmente, dá um mau exemplo. Sobram vacinas nos postos de saúde de HPV. Por quê? Os pais ficam pensando que ao vacinar a sua filha contra o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, é como se eles estivessem autorizando ou incentivando que ela inicie a vida sexual. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa vacina é feita nessa idade como uma estratégia de pegar a população antes de ter sido exposta a qualquer tipo de HPV. E quem tem HPV hoje em dia? A gente costuma dizer assim, quem viveu tem HPV, porque hoje atinge aí 90% da população. Então, estratégia para câncer de colo de útero, fazer a vacina contra o HPV. Estratégia contra o câncer de mama, mamografia anual a partir dos 40 anos. Essas duas estratégias diminuem em muito a mortalidade pela doença. Fazer até uma brincadeira, uma piadinha, mas sem deixar de falar sério. Em Venâncio Aires, eu tenho um grande amigo que se chama Dr. Ivan Saibro, um médico urologista, estudante da medicina, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E a orientação é que se faça o exame, né, doutora, com 40 anos. E por aquela questão cultural, sou macho, não vou, eu segurei até os 45 anos. E fui para o consultório, muito constrangido. E um senhor de 80 anos sentiu que eu estava constrangido e me perguntou assim, tua primeira vez, né? O cara já me matou, já estou constrangido ali, o cara já... E aí, quando eu entrei no consultório do doutor, sem medo de raio, é referência esse médico lá, um estudioso da medicina, eu saquei a minha pistola e entreguei para o doutor Ivan Saibro.
Ele, o que eu faço com essa arma? O senhor já está autorizado, se sentir que eu estou fazendo uma carinha que eu estou gostando, já está autorizado a me dar um tiro na cabeça. Mas, enfim, com 45 anos, fiz o exame, né? Muito contra gosto, mas, enfim, está tudo ok. E, Matheus, como tu estavas falando, a importância do diagnóstico precoce. Exatamente. Então, a gente tem que correr na frente, não ter medo, enfim, e fazer esse exame o mais rápido possível. Doutor Alex, não sei se o senhor já perdeu algum familiar ou algum amigo próximo para o câncer. Doutor Eduardo, nunca perdi familiar nem amigo próximo para o câncer. Mas trazendo esse gancho da prevenção, dentro até do espectro do direito do trabalho. Dentro do espectro de atuação do médico do trabalho, no SESMIT, existe o que se chama de exame periódico, que é feito ao menos anualmente nos trabalhadores. Então, a partir do exame periódico, o médico do trabalho, identificando algum indício, seja de câncer ou de outra enfermidade, ele deve indicar para esse trabalhador e fazer o devido encaminhamento para um especialista. Então, a prevenção dentro do espectro do direito do trabalho também é importante para que se chegue a diagnósticos precoces de enfermidade. Doutor Alex, eu sei que tem uma lei que diz que todo trabalhador tem direito a 3 dias por ano para se ausentar ao trabalho para fazer exames preventivos. É correta essa informação? Sim, doutor, essa informação é correta. Ela está prevista no artigo 473, inciso 12 da CLT, que prevê 3 exames preventivos a cada 12 meses. Olha aí. Então, essa alteração é de 2018 e vem também a incentivar que os trabalhadores façam essa prevenção. Isso não vai ter nenhum encargo para o trabalhador. Eu acho que é importante essa informação que a gente traz, né, não só para os empregados, como para os empregadores, né, eles saberem e até incentivarem, porque não há nada mais importante do que a vida humana, né? Exato. E a saúde. Exatamente. E um trabalhador saudável é um trabalhador produtivo. É um trabalhador produtivo. Então, para a empresa também é interessante que esse trabalhador esteja saudável e se previna contra enfermidades. O doutor Marcelo Leone se formou numa universidade federal. Eu elogiava o doutor pelo seu trabalho voluntário, diferente de muitos médicos que se formam, o Estado paga, investe na sua qualificação e uma vez formado, nunca mais vê uma pessoa humilde, nunca mais trabalha no posto de saúde, muitas vezes não aceita nem Unimed, e para chegar perto do médico tem que marcar para daqui a 6 meses. Então, eu gostaria que os convidados agora pensassem, vamos debater a entrada na Universidade Federal e a saída. A entrada também é um grande problema, porque o filho do rico, ele começa no inglês, com 5 anos, vem para um cursinho, vem para Porto Alegre e vai para o Fleming, que custa R$50 mil, já estuda num colégio particular mais preparado. Então, o filho do rico leva uma vantagem. Convido a nossa audiência, se um dia tiver a oportunidade de visitar o estacionamento da URGS, da medicina da URGS. São Mercedes, são BMWs, e vamos dar uma passadinha no estacionamento da PUC. Vocês vão notar que o estacionamento dá uma baixada na categoria dos carros. Que sinal é esse? Então, o nosso Estado paga para o rico e o cara que é classe média, às vezes classe média baixa, tem que pagar para estudar na PUC. E aquele que estudou na URGS não faz esse trabalho voluntário que o doutor faz. Qual é a opinião dos convidados em relação à entrada e à saída das nossas universidades federais? Por favor, doutor Marcelo. É um tema complexo, né? A formação médica está passando por muitas transformações. Abriram muitas faculdades de medicina, estão se formando muitos médicos. Alguns alunos, alguns estudantes que não conseguem entrar aqui estão buscando formação no Paraguai, em Ciudad del Este. Eu tenho uma informação lá que numa rua tem 6 faculdades de medicina. Pô, no Paraguai, ou na Argentina também. Então, assim, o Brasil acabou escolhendo formar muita quantidade
e talvez a gente esteja perdendo em qualidade. A gente começa a ouvir isso, né? As pessoas, quando vêm de algum atendimento, dizem, eu não fui bem atendido e tal. É um tema muito complexo. A questão do trabalho voluntário, eu acho que ele precisa ser mais divulgado, por isso eu fiz questão de falar daqui das minhas experiências, porque eu acho que às vezes a pessoa... Eu quando conto essas experiências, muita gente diz assim, eu sempre quis fazer. E aí eu vou como alguém que fez, dizer, vai e faz, te inscreve e viva essa experiência de como isso é bom. Entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul realmente é o vestibular mais concorrido, é o vestibular que tem a maior pontuação, né? E para muitas pessoas é a única alternativa. As pessoas fazem, às vezes, 4, 5, 6 vestibulares, né? Tu está correto, assim, que muitas vagas são ocupadas, não vou dizer todas, né? Eu mesmo fiz o meu ensino médio no Julinho, fiz no ensino médio público, o ensino fundamental também todo público, fiz todo o meu estudo público. E consegui entrar na URGS e deu tudo certo, mas realmente muitas vagas são ocupadas por pessoas de classes de renda mais alta. Mas não é isso que faz as pessoas não irem para o trabalho voluntário ou se dedicar de outra forma à profissão, né? Eu acho que a gente tem que divulgar mais que existem essas oportunidades, a gente tem que divulgar mais o quanto isso nos constrói como seres humanos, o quanto isso nos faz bem, né? A minha companheira às vezes reclama que eu vou sábado e domingo trabalhar e eu digo, mas isso faz parte de mim, isso me faz bem, né? E eu tenho certeza que isso fará bem a qualquer ser humano, né? Então, acho que a gente tem que divulgar mais esses trabalhos voluntários, as oportunidades que existem. Gosto de te dizer o seguinte, tem escolas para reformar, o trabalho voluntário pode ser qualquer coisa. O meu trabalho voluntário é na área da medicina porque eu sou médico, mas idealmente até seria que o trabalho voluntário fosse fora da tua área de ação profissional, né? Porque às vezes realmente é cansativo você ser aquele profissional e na hora do trabalho voluntário continuar exercendo a tua mesma profissão. Eu preferia pintar parede, construir um prédio do que continuar atendendo, talvez. Mas como é uma habilidade mais rara, acabo fazendo isso. Mas a minha proposta é que as pessoas procurem se voluntariar em qualquer coisa, em cuidar de um idoso que está pouco assistido, em cuidar da escola da sua vizinhança. A gente tem que parar talvez de reclamar e se colocar mais. O Estado não está conseguindo cumprir todas as suas funções? Não está. Mas talvez então a gente vai ter que contribuir um pouco mais até que o Brasil alcance o nível ótimo que a gente precisa que o Brasil chegue, né? Muito obrigado, doutor. Nosso tempo está se encerrando. Senhor Matheus, suas considerações finais, por favor. Como eu comentei, meu nome é Matheus, eu sou sócio fundador da Media Growth. Então a nossa agência ela é focada em fazer a empresa crescer. Então a gente oferece desde da gestão de tráfego pago, como também a parte de social media, criação de site. Também para clientes da região de Porto Alegre a gente oferece a captação, mas para os clientes que são de fora, que acaba sendo a maioria, a gente trabalha também com a parte de edição, de imagem e vídeo. Então assim, a nossa agência é especializada de fato para conversão e fazer as empresas crescerem. Então, se você tem essa dificuldade de crescer no digital ou sente que não está explorando o máximo, conversa com a nossa agência, a Media Growth, que a gente está à disposição para te ajudar no que a gente puder. Muito obrigado, Matheus. Doutor Alex, por favor, suas considerações finais. Queria agradecer o convite do Dr. Eduardo novamente para estar na bancada, aos colegas de bancada, por todas as informações que foram trazidas então para a população, para os nossos telespectadores e para aqueles trabalhadores, empresários, sejam micro, pequenos, médios ou grandes, que tenham dúvidas jurídicas e queiram entrar em contato conosco. O nosso site é www.marcosediniz.com.br. Muito obrigado, doutor. Doutor Marcelo Leone, por favor, suas considerações finais. Eu tenho certeza que o desabafo final vai ser um sucesso
cada vez maior, professor Eduardo, tenho certeza. Muito obrigado, doutor. Eu assisti ao primeiro programa, participei do segundo, estou muito feliz de ter estado aqui, de poder contar um pouco da minha história, de relatar, e tenho certeza que esse programa vai crescer e vai ajudar o nosso Rio Grande a ir para frente. Muito obrigado, doutor. Eu quero encerrar, então, agradecendo aos nossos patrocinadores, a CTK, Franquias Clube de Tiro, Barbearia Forasteiro, FAO Armas, Jet Poa Beach Clube, nosso energético, Alt Cosméticos, enfim, sem eles esse programa não seria possível. Declaro encerrado o programa Desabafo Final, convoco a todos para o próximo domingo, às 22 horas, aqui na RS Play e nossos canais no YouTube. No mais, saúde e paz a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.